Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago aqui ao canal a Laura Bechara, que é psicóloga, psicanalista. E essa semana, né, que é uma semana de finados, hoje a gente vai falar sobre ressentimento. A Laura tem uma dissertação de mestrado linda sobre o ressentimento, chama O Que Não Se Esquece, e essa dissertação vai virar um livro ainda esse ano, vai chamar O Atendimento Psicanalítico do Ressentimento, né, Laura? Isso aí, pela Zagodoni Editora. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Estou super feliz com o convite, Carol. Vamos falar de ressentimento. Então, para começar, queria conceituar um pouquinho. O que é o ressentimento? Acho que a gente pode pensar o ressentimento como um afeto ou um sentimento que envolve tanto outras emoções, né, como a raiva, a mágoa, enfim, a dor, e também envolve um pensamento. Então, o ressentimento ele vem acompanhado do afeto, mas também um pensamento que é esse pensamento que a gente não consegue esquecer. Então, o ressentimento tem a ver com essa repetição de algo que, enfim, aconteceu, uma situação, um agravo, algo que a gente passou e que a gente não consegue esquecer e está o tempo todo retomando. Eu recebo muitos relatos dessa dor, então já passou muito tempo e eu não consigo esquecer, aquela pessoa ainda me desce, né, me dá um amargo na boca, o meu coração aperta, ou ainda dá saudade, tem um lugar de ficar nesse remoer das histórias amorosas que não deram certo e como isso vai marcando a gente, né? E acho que num momento onde a gente tem cada vez mais desencontros amorosos, eu tenho sentido as pessoas cada vez mais ressentidas no amor. Então, elas falam que querem se abrir para o amor, mas elas carregam muitas dessas dores, né? Inclusive, se você se sente ressentido no amor e quer lidar com isso de um jeito diferente, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu estou aqui para a gente aprofundar nessas conversas do amor e trazer novas perspectivas. Uhum. E eu fico com uma sensação de que o ressentir é quase que uma forma de se manter apegado àquele amor, a não esquecer. Você acha que ressentir é querer negar a morte daquele amor, negar o luto? Sim, acho que essa é a palavra-chave, né, Carol? Acho que toda vez que a gente tem um relacionamento, seja o que for, né, um encontro, um casamento, uma relação, porque acho que às vezes isso aparece também, né, de nossa, como que eu não consigo esquecer algo que foi tão rápido, tão breve, que eu mal conheço a pessoa? Mas acho que toda relação, ela tem uma parte, né, que é fazer o luto quando termina do objeto, que a gente diz, que seria, por exemplo, da pessoa, da relação, e também tem um tanto da relação que é a perda que a gente tem do lugar que a gente ocupava para essa pessoa. Então, acho que o ressentimento, ele entra aí. Não é só ser difícil de lidar com aquele que eu terminei, mas, assim, o que eu, como namorada, esposa, parceiro, parceira, também perco esse lugar. Então, o ressentimento, ele tem a ver com essa dupla perda. E aí, acho que quando você diz, né, de pessoas ressentidas, acho que tem algo dessa rapidez com que a gente vai vivendo as coisas, muitas vezes, e o luto, muitas vezes, ele é avesso à rapidez, né? Então, para a gente fazer um processo de luto, justamente a gente precisa de um tempo, a gente precisa de uma elaboração. E quando a gente vai repetindo, é uma maneira de ir dando conta, né, de algo que a gente não conseguiu dar conta, ou que a gente não conseguiu lidar ainda, e por isso fica se repetindo. Só que quando fica só na repetição, sem a possibilidade, né, de abrir para coisas novas, aí é um ressentimento, e que muitas vezes não dá lugar para o luto, porque o luto é porque em algum momento tem a perda, né? Mas como você bem disse, né, quando a gente fica muito apegado, a gente não está deixando perder. A gente continua segurando aquilo, né? Seja esse nosso lugar que a gente gostava ou não de ocupar, ou conhecia, né, esse lugar, seja enfim, de alguém que a gente viveu uma relação junto. Então, quando já tem um sofrimento muito que se prolonga e que impede, né, Carol, como você falou, às vezes a gente diz, nossa, eu quero viver coisas novas, eu estou aberto, mas tem algo aí, alguma barreira que se constrói que não é possível.
E aí a gente está pensando num ressentimento que está impedindo, né? Ele está bloqueando, de uma certa forma, um caminho mais livre, um caminho para poder viver outras coisas. Você estava falando desse pensamento repetitivo. O quanto que o ressentimento também está ligado um pouco com uma neurose obsessiva e também com o gozo de se manter no lugar de vítima, sabe? Porque eu penso que esse pensamento obsessivo de e essa pessoa foi sacana comigo, e ela me passou para trás, e ela me traiu, e faltou responsabilidade afetiva, ficar preso nessa narrativa do ressentido também não tem um lugar de gozar na dor, de mais uma vez eu fui largado, e não sei, ter um papel narcísico que é o coitado, é o traído, que é doído, mas é conhecido. O quanto o ressentimento mantém a gente nesse lugar. Sim, acho que realmente, né, junto com o sofrimento, sempre tem até o que a gente fala na psicanálise, que é do ganho secundário, né, que é essa ideia de que vem com uma espécie de prazer, né, que é o gozo, que seria um além do prazer, porque ele deixa de ser um prazer, né, porque vem também com um sofrimento. Então, esse lugar de vítima, ele também carrega essa demanda de reconhecimento, né, de fazer com que o outro olhe para mim a partir disso, a partir do que eu perdi, a partir desse lugar de vítima. É um pensamento que eu preciso o tempo inteiro ficar alimentando, e é um pensamento que se segue por si só, né, quase a revelia do que o sujeito quer, mas que vai seguindo, e uma obsessão por uma relação. Então, a gente vê isso muitas vezes acontecer, né, de quando tem aí uma dor, essa perda que não está podendo ser elaborada, a gente vê que é preciso falar muito disso, e que aí tem a ver, às vezes, com isso da gente pensar numa obsessão, e é porque tem ainda uma demanda de reconhecimento, né, então acho que né, um aspecto aí dos relacionamentos que acho que a gente vê, é que eles são vividos a 2, a 3, a 4, enfim, o que for o formato, a configuração de uma relação, mas que tem certas coisas que só quem estava nessa relação viveu e entende. E aí ficar falando disso para o outro também é quase que pedir por uma testemunha, né? De, não, eu vivi isso mesmo. Eu tô te contando porque eu preciso relembrar para mim que eu vivi, porque ninguém assistiu. E é validar a intensidade da relação, né? Então, assim, foi muito intenso, que eu acho que é isso, a gente se manter ressentido e viver esse ressentimento tem esse lugar do tipo, não, mas esse amor foi intenso. Mas também, acho que quando a gente sente aí um ressentimento, tem um tanto que é desse narcisismo ferido, né? Porque se alguém me deixa, ou se eu escolho partir, ou enfim, né, o luto em si, tem um tanto que é também de uma ferida que vem no narcisismo, né? De, puxa, mas por que esse outro não me quis? O que eu não tinha que ele precisava? Então, vem essa ideia de dessa ilusão de completude, né? De, puxa, mas eu tinha tudo para oferecer e ele foi embora. Então, acho que o ressentimento, ele também, de uma certa maneira, é você passar, né, por um tempo de perceber que você está em falta e o outro também. E tem certas coisas, né, Carol, acho que pensando também no narcisismo, que tem um tanto do desejo da outra pessoa que eu nunca vou ter acesso, né? Então, assim, fica um não saber, e que isso, às vezes, é gerador de angústia, né? De como assim? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um porquê. Só que, muitas vezes, a pessoa que foi embora, ou que deixou, também não sabe esse porquê, né? E aí, você colocar um ressentimento que bloqueia para novas relações, ou para novos movimentos, é você querer manter esse eu muito intacto, né? Eu não quero me colocar em risco de novo. Vem um controle, né? E eu acho que eu fiz até um vídeo, vou colocar o card aqui para vocês verem, que é essa nossa obsessão pela conversa final, porque eu acho que né, aqui eu lido com muitos solteiros e muitas histórias acabam do nada. Então, assim, tanta história vai meio acabando, ou a pessoa fala, tô numa fase difícil, você acha que não é exatamente isso? E eu acho que tem muito desse lugar, a gente se mantém ressentido porque a gente quer uma resposta final, e na verdade a resposta já foi dada, talvez ela não foi dada como você gostaria, da maneira como você gostaria, mas é o que você falou, talvez a pessoa nem saiba, né? Uma provocação que eu faço muito aqui para os outros cabe a você elaborar isso sozinha, sem esperar essa tal resposta, ao invés de ficar presa no ressentimento, né? Porque também tem uma outra coisa, você falou isso de que a gente às vezes fica no ressentimento para pedir essa validação externa, né? E falar, olha, essa relação foi forte,
E a Laura e o Dunker, que é outro psicanalista do coração, fizeram um Mamilos, que é um podcast que eu amo, vou colocar o link aqui para vocês ouvirem sobre ressentimento. E vocês falaram uma coisa muito interessante lá, que acho que acontece com os soltos e que eu queria abordar aqui, que é o ressentido ficar preso no passado, né? E muitas vezes a gente fica preso nesse passado porque o nosso presente não está interessante. Então eu penso, a hora que passa um tempão e você não teve mais nenhuma história romântica e tem um vazio e a gente não sabe lidar com esse vazio, a gente tem ocupado esse vazio se ressentindo por histórias do passado, só porque o presente está mais ou menos? Acho que pode ser também, claro, né? Se a gente está muito no passado, justamente, acho que porque o presente não está oferecendo algo novo, ou a gente também não está podendo olhar, que é aquilo que você falou, né? De às vezes se fechar e nem poder olhar para o que está em volta, de tanto que o passado fica como um lugar conhecido, um lugar que a gente controla de uma certa maneira, mas e aí acho que é essa provocação, né, de o que dá para fazer no presente, ou o que dá para fazer no futuro, isso que você fala de, a pessoa fala que está disponível, mas ao mesmo tempo os encontros nunca são bons, e às vezes você pode ir olhar e falar, puxa, o que será que aconteceu que eu ainda estou com uma má digestão, digamos assim, uma má digestão amorosa? Que traços de comportamento a gente pode identificar para pensar, eu tô fixada no ressentimento e não elaborando luto? As repetições que são as mesmas, né, Carol? Eu acho que isso é talvez um bom parâmetro, que é quando a história contada ela se repete com muito pouca abertura para novos sentidos. Então, quando é uma história que é sempre o mesmo lugar para cada personagem. Mas foi bem assim? Como é que foi essa parte? Acho que quando tem só uma perspectiva, um sentido, então aquela história que se repete, quando é algo que justamente deixa o sujeito muito no passado. Acho que esse é um critério, que é essa questão do presente, né? De tem coisas que estão acontecendo no presente. É possível visualizar um futuro? Que acho que isso também é importante, né? Quando não tem nenhuma possibilidade de futuro, acho que é sinal de, puxa, tem algo aí que o passado está puxando demais, né? A ponto de não poder ter aí seja uma esperança, seja uma possibilidade de transformação. Porque a gente vê isso, às vezes, quando tem muito ressentimento, é quase que o sujeito, às vezes, consegue dizer até, né, de eu não quero esquecer, eu não vou deixar isso passar. Eu lembrei também do papo de vocês no Mamilos, que o Dunker fala das memórias falsas. Eu sinto que quando a gente volta sempre para essas cenas, de repente a gente já criou aquele enredo, que é o que você falou, que é muito cristalizado, então... Vocês que estão ouvindo essa entrevista, eu estou fazendo agora um grupo de estudo sobre o amor, que chama Confraria do Amor, e eu tenho trazido exercícios para eles que eu acho que ajudam a gente a organizar as emoções. E de colocar numa tabela mesmo, né? Você estava falando, eu já imaginei as colunas. Então, o que aconteceu, como você se sentiu, qual seria uma outra possibilidade de interpretação para isso, para a gente exercitar mesmo esse olhar, porque senão a gente fica viciado na narrativa, né? E parece que cada vez que a gente volta é pior, a pessoa é mais cruel, é mais traste. Como faz mais tempo que você está ressentido e não está conseguindo sair, você precisa também pesar as tintas dessa dor para justificar que você está paralisado há tanto tempo. E daí é um buraco sem fundo, né? Acho que essa palavra é muito boa, né, Carol, da justificativa. Quando o ressentimento ele se torna uma justificativa, quase um coringa para tudo, né? Digamos assim. Acho que isso também é uma pista. Porque eu acho que a gente também justifica o amor não tá rolando por a gente estar ressentido. Que também pode ser um super auto-boicote, sabe? Então, assim, não, é porque, na verdade, eu ainda não me curei do meu amor. Então, eu não estou conseguindo me abrir, porque eu ainda preciso elaborar essas coisas. Será? Ou será que você tem que caminhar? Tem um texto que eu acho muito bonito, que Vou Levar Minha Dor para Caminhar, um site que chama Precisamos Falar sobre o Luto. E daí tem uma menina, Mariana Maciel, que ela escreveu, ela mora no Rio, ela falou, cara, o Rio é uma cidade, né, tão solar, e ela tinha vivido 2 lutos muito próximos, e ela ficou em casa, e acho que um pouco com essa coisa de eu só vou sair a hora que essa dor passar.
e um dia ela se propôs a levar a dor dela para passear. E acho que às vezes é um pouco isso, assim, a gente fica esperando esquecer totalmente aquele ex que machucou a gente, e a gente não vai esquecer. E a gente vai ter que se lançar, não precisa ser amanhã, né? Mas a gente vai ter que se lançar na vida, talvez com um pouco dessa lembrança, mas que ela não seja paralisante, né? Você falou de lembrança, acho que da memória, né? De poder confiar que tem uma lembrança e uma memória que elas não vão embora, né? Porque as experiências, elas marcam a gente, né? Elas fazem marca, e as marcas, elas estão ali. Mas aí essa diferença, né, entre ser uma marca, ser uma memória que a gente acessa em N momentos. Então, pode ser, né, que a gente assista um filme ou leia um livro, o que é diferente de ser esse pensamento que não vai embora, né? Então, tem uma diferença na memória, nas memórias que ficam, nas marcas, nos registros, que marcam períodos da vida, né, Carol? Acho que isso também é algo interessante, de, às vezes, tem algo de uma relação que é muito difícil de ir embora, porque pode ter sido, inclusive, um momento da vida muito caro para a gente, né? A gente sente, a Natália falou isso na entrevista dela, parece que é aquele seu eu que está morrendo, né? Também, para lidar com esse final, também é perceber que aquele seu eu foi embora, não está mais aqui. Mas já não está mesmo, e uma parte dele está, e vai estar sempre. Exato, é a música que a Adriana Calcanhoto canta, do Marinheiro, né, de o meu amor me deixou, levou minha identidade, não sei mais bem onde estou, nem o que é realidade. Então, é um pouco isso, né, de que tem algo que quando o outro vai embora, que a gente fica meio sem estabilidade, né, no sentido assim, de onde eu estou pisando, estou meio sem referências, mas aí poder construir as outras referências, e por isso que acho que essa ideia de poder fazer o presente interessante vai muito pela via da cultura também, né, Carol? Que é isso de você pode, né? Acho que é importante que o tempo esteja presente para as elaborações, mas assim, o que tem no mundo, para além desse mundo interior nosso, dos pensamentos, da memória, e que aí tem algo de um narcisismo que é de ficar muito isolado. Então, eu fico aqui protegido na minha conchinha, que eu conheço tudo. Então, assim, o poder ver as coisas do mundo nesse sentido do presente, né? Não necessariamente fazer o presente interessante é encontrar uma nova relação amorosa. Mas eu acho que a gente cai nessa falácia. Fazer o presente interessante é isso, é sair para andar de bicicleta, é se fazer um autodate, né? Eu brinco aqui no canal. Isso, faz uma comida gostosa para você. A Confraria do Amor, que é essa minha comunidade fechada, é um jeito de a gente ter conversas interessantes sobre o amor com gente que quer falar sobre isso. Então, que movimentos, né, para o mundo a gente pode fazer? Porque às vezes eu sinto também que a gente não quer fazer esses movimentos porque parece que você está jogando a toalha, que daí você desistiu do amor. Não, você não desistiu, você não esqueceu, você não enterrou, mas você está se propondo a viver hoje, né? E quando a gente vai conhecendo pessoas novas, e não só no relacionamento amoroso, né, mas no sentido das circulações, do espaço social, das amizades, você está entrando em contato com as diferenças, né? E isso é muito importante. É importante você poder olhar as diferenças justamente para sair da relação do espelho. E eu acho que a gente tem se cobrado por esse tempo. Qual é o tempo certo, né? Qual é o tempo certo do luto? E eu sinto que é isso, a gente perde a mão, porque ou a gente fica paralisado no ressentimento, ou a gente quer virar a página amanhã e depois vai vir um efeito rebote, porque você não elaborou aquela dor, né? Então, eu fico pensando, a gente tem muito medo de lidar com a morte das relações mesmo, de viver esses finais. E aí eu penso que a gente vai criando quase que profecias autorrealizáveis. Então, o meu presente está vazio de amor, aí eu me ressinto por conta das histórias passadas. E fico com medo de que agora aconteça uma outra história que vai me machucar também, mas eu estou tão ressentido e na defensiva que eu vou me ressentir com qualquer pequena atitude do outro. Então, eu vou me ressentir com 2 dias de silêncio, com uma pessoa que desmarcou em cima da hora, e daí a gente volta para o tal pensamento e comportamento obsessivo que coloca a gente nesse lugar de que mais uma vez me trataram assim.
Você percebe que quando a gente está no ressentimento, a gente acaba criando mais situações de ressentimento? Sim, sim, pode ser, porque acho que é isso do ferimento. E aquilo que você falou, né, do ensimesmado e se relacionar com o espelho. Então, assim, uma vez que o outro não correspondeu, agora eu só vou me relacionar com pessoas que correspondam 100%. Só que isso é da ordem do impossível, né? Porque em algum momento o outro vai mostrar a sua diferença. E aí, quando isso aparece, muitas vezes é difícil, né? Se tem aí uma expectativa de que o outro vai reagir da maneira que eu estou supondo, e é um pouco essa ideia de que, de repente, como o ressentido fica aí com esse narcisismo ferido, é como se qualquer coisa que o outro fizesse que fugisse da expectativa fosse direcionado para ele. Então, como se o outro amoroso virasse um bode expiatório, né? Exatamente. A gente fica para sempre nesse lugar de coitado insuficiente. Eu percebo que tem um lugar que a gente tem muita dificuldade de lidar com os nossos vazios, né? Com a nossa própria solitude mesmo, com a solidão. Até tem uma entrevista com o Dunker aqui, também vou colocar o card para vocês, sobre como a gente ainda lida mal com a solidão. E daí eu sinto que a gente está preenchendo esse vazio com os nossos ressentimentos. Então, assim, é uma coisa incômoda, mas pelo menos é conhecido. E aí eu vou me preenchendo das minhas histórias amorosas, e às vezes eu vejo assim, a gente até cria vínculo com os outros, contando minhas desventuras amorosas, e daí você conta a sua, a pessoa conta dela, e vira uma retroalimentação de ocupar esse vazio nesse lugar. E daí eu acho que isso é meio paralisante. Você sente isso, que o se ressentir é um jeito de não lidar com o nosso vazio? Sim, pode ser, né? Isso do lugar conhecido e de não aceitar também o vazio do outro, né? Porque às vezes o ressentimento tem de, bom, se deparar aí com o vazio da outra pessoa e ficar preenchendo com esse passado, como você falou, mas também de poder encarar que o outro também não era tudo, né? Que o outro não ia preencher tudo. E aí, às vezes, isso também traz, né, um ressentimento de como assim? E aí, o que fazer com esse vazio, que é o que você está dizendo, né? De, bom, como é que a gente lida com a nossa solidão? E que é tão importante. Acho que isso do romance, dos ressentimentos, de ficar contando, é algo muito presente, né? Nas séries, na literatura. Acho que falar de histórias de amor, as mais diversas, é algo que entretém, porque diz muito da natureza humana, né? O ressentimento, ele está muito próximo do amor, né, Carol, como você falou no começo, porque a gente muitas vezes vai se ressentir justamente daquilo que um dia a gente amou. Mas às vezes eu sinto que a gente alonga esse ressentimento para justificar o amor. Ah, claro, para manter próximo, né? Então é um pouco isso. Eu me mantenho muito pertinho daquele, só que em vez de ser, sei lá, o namorado perfeito, maravilhoso, vira o namorado horroroso, que me fez muito mal, que é terrível, mas ele continua perto. Então, o ressentimento, ele está dizendo de uma dificuldade de separação, né? Porque se eu posso me separar, eu perdi, né? Uma coisa um pouco de poder perder, que eu acho que, pensando aí na nossa cultura, muitas vezes assume um caráter muito pejorativo, né? Não pode perder nada, não pode faltar nada. Quando, na verdade, a perda, ela abre espaço para coisas novas, né? Então, o vazio é também um espaço para se preencher com outras coisas, com novas experiências. Às vezes eu brinco aqui que a gente vive hoje a vida de solteiro como se fosse um grande mercado de ações, você está sempre se colocando na bolsa, né? Para ver qual que é o seu valor é dado pelo número de likes, pelo número de inbox do Instagram. E agora, pensando a perda, é um pouco isso. Enquanto você não tirar o seu dinheiro daquelas ações, você não realizou a perda. Então, enquanto você se mantiver ressentido com aquela pessoa, você não cortou esse vínculo com ela. Então, em algum lugar, ela ainda é importante para você. E é o que você falou no começo da entrevista, você também tem uma ilusão de que você é importante para ela. Porque acho que o maior medo nosso é a gente ser insignificante para o outro, né? E assim, deixar essa coisa do para sempre, acho que essa coisa do mas vai acabar para sempre, vai morrer para sempre, parece que a gente não quer perder. Então, já que eu perdi tudo dessa relação, que pelo menos eu não perca a dor. E daí a gente se mantém na dor
e se mantém no ressentimento, né? E esse luto, acho que você falou morte algumas vezes, né, Carol? Acho que não é à toa, porque a morte, ela traz algo de irreversível. Então, é como se ficasse algo da ordem do irreversível que a gente não pode suportar. E aí, assim, né, bom, se eu olho para o lado, o que que tem? Né? Pode ter, enfim, um novo amigo, pode ter uma nova comunidade, ou algo, então, assim, construindo aquilo que dá força para seguir vivendo. Porque se a gente pensar no ressentimento num estado muito extremo, a gente pode entrar em alguém que se isola, ou em algo de entrar numa depressão, ou de isso que nem você falou, né, de um desistir da vida. Então, o que a gente pode fazer pela vida, né, no sentido de poder seguir sendo ativo. E aí tá a responsabilidade também, né, Carol, bom, o outro, ele pode ter muita responsabilidade pelo que aconteceu, mas as consequências são para os dois lados. Então, é assim, a partir disso, como que a gente vai lidar com as consequências disso né? Como que a gente vai lidar com as consequências? E aí tem uma responsabilidade do sujeito. Isso vai deixar uma marca, então pode ser um trauma, pode ser algo, mas então, a partir disso, o que eu vou fazer? E aí tem N respostas, né? Pode ser o novo relacionamento, pode ser a comunidade. É o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? A palavra, né? Isso o ressentir, a gente fica sentindo de novo e de novo, de novo, essa dor, essa mágoa, essa perda, que a gente possa se abrir para sentir outras coisas. E dá medo, porque é desconhecido, mas pode ser maravilhoso, né? Então, que a gente possa ampliar o nosso repertório de sentimentos e de vivências, sem ficar fixado naquilo que aconteceu. Muito obrigada, Laura. Nossa, foi maravilhoso. Ah, que bom. Eu que agradeço muito. É muito bom poder falar desse afeto num sentido mais amplo. Muito obrigada. Soltos, e depois contem aqui nos comentários se vocês guardam muitos ressentimentos, se vocês andam ressentidos no amor e por quê, para a gente seguir essa conversa. Obrigada, Laura.